sozinho. Então ele pergunta para o sacerdote ali se ele tem algo ali com ele, algo que ele poderia comer. E aí o sacerdote ele fala que tem ali 5 pães sagrados. E o sacerdote ele não poderia dar esse pão para o Davi se ele não tivesse se consagrado para comer esse pão, porque esse pão era só para quem se consagrasse. Então ali o cara pergunta para ele assim, mas eu posso, você pode mesmo comer esse pão? Porque esse pão só pode comer quem se prepara. E como o Davi já tinha fugido, ele já tinha 2 dias que estava fugindo, ele não teve contato com mulheres, nem com bebida, nem com nada. Então o rei pergunta para ele assim, o sacerdote, pergunta para ele assim, você ao menos tem irmãos observando a vestideira das mulheres? Então Davi fala para ele que há 2 dias ele vem fugindo, então não teve como ele ter contato com você. Então ali o sacerdote pega e entrega os pães para ele e coloca os pães ali no fogo para ser assado. E aí ele conversando ali com os sacerdotes, com o rei, ele pergunta se tem alguma espada, alguma lança que ele possa usar no meio da sua rota de fuga ali, porque como ele saiu depressa nesse lugar, não teve tempo de levar nada. E aí ele pega e pergunta para Meleque se ele tem alguma espada, alguma lança. E aí Meleque pega e fala que a única espada que ele tem lá era de Golias, aquele que ele havia matado numa batalha. Então o Davi fala, não, pode ser essa mesmo. E aí ele pega essa espada, espera anoitecer, e aí ele sai dali. E aí no versículo 10 aqui, do capítulo 21 de 1 Samuel, no versículo 10, vai dizer assim, levantou-se Davi daquele dia, fugiu dali diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gade. Porém, os servos de Aques lhe disseram, este não é Davi, rei da terra? Não é este que cantava e dançavam dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então quando os abençoados ali, que eu esqueci o nome ali, reconheceram que Davi era aquele que estava ali na luta, ali nas batalhas, que era um cara que tinha feito grandes coisas ali através das lutas. E aí eles pegam e levam ele até meu Deus do céu, o Abimeleque, né? Isso. E tem Abimeleque e Abimeleque, é muito nome, gente. E aí ele vai de frente ali o Abimeleque, e Davi ele tem uma atitude rápida ali, ele começa a se fingir de doido. E aí ele diz que ele começa a se roçar e a babar pela boca. E aí o rei olha para a cara daquele e fala, pô, esse cara aí, leva esse cara daqui, já não tem doido demais aqui. Então depois de Davi ele ter feito uma fuga, ter mentido para ter sobrevivido, ter se fingido de doido diante do rei, ele foi parar numa caverna. Aqui no capítulo 22 vai dizer assim, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os irmãos e tudo, a caverna de Adulão, vou deixar outra parte para depois, tá? Então depois de Davi ter se fingido de doido lá para o rei Abimeleque, ele foi parar numa caverna, porque Davi ele tinha um propósito. E mesmo Jesus ter feito com que ele matasse um leão, ter feito com que ele tivesse matado um gigante, matado um urso, Davi, eu creio que no meio do desespero ali, ele se esqueceu de que Deus tinha feito para ele já, e aí ele tomou essa atitude de fugir, e no meio dessa rota de fuga dele,
Ele teve que mentir para sobreviver, teve que se fingir de doido, até ele parar dentro dessa caverna, onde ele faz uma oração, da onde a gente tinha começado, de Salmos 34. Ele clamou o Senhor e o Senhor o escutou. Muitas das vezes, gente, nós temos se esquecido que nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. E nós nos deparamos com certas situações que nós, como Davi, escolhemos fugir, escolhemos mentir, escolhemos nos esconder, se fingir de doido, se fingir de besta, até que a gente se encontra dentro de uma caverna. Aqui a Bíblia fala da caverna de Adulão. E nós somos a nossa própria caverna. Porque quando nós esquecemos o que Deus já fez por nós, quando nós esquecemos a promessa que Deus tem para cada um de nós fugimos, nós mentimos, nós nos enganamos, nós se fechamos. E por este motivo a gente acaba entrando dentro de uma caverna em qual nós mesmos nos colocamos. E o que é mais bonito aqui, dessa história aqui, além dessa oração, é que, como eu estava vendo aqui, que quando todos viram, Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Além de Deus, nós temos uma coisa que é a nossa família. Davi, quando se encontrava dentro da caverna, a Bíblia mesmo aqui acabou de dizer que todos os seus irmãos e toda a sua casa foi ter com ele. Então eles foram ali resgatar Davi. A gente começou o grupo hoje e Deus tem falado grandemente sobre essas cadeiras vazias. Talvez você não se encontre numa caverna hoje, na sua caverna, mas quantas pessoas que você conhece estão dentro dessa caverna? Tem se fechado para aquilo que Deus tem preparado? Tem se fechado para si mesmo? Tem se fechado para as pessoas que estão ao redor? Assim como foi dito aqui que toda a sua família, todos os seus irmãos e toda a sua casa foram ter com ele. Olhando para essas cadeiras vazias assim, será que não vem ninguém na sua mente? Será que não vem um irmão que outra hora estava contigo, caminhava contigo, e hoje ele se encontra em uma caverna? Será que ele não está precisando que nós se levantássemos como os irmãos e ir de encontro a ele para que a gente pudesse resgatar ele? Será que o que está faltando em nós hoje como cristãos é se colocar no lugar do outro? É tentar entender aquilo que aquela pessoa está passando? Meu Deus, a gente anota um monte de coisa, pensa um monte de coisa, e chega aqui e Deus faz tudo diferente. Mas é isso, Deus. Se o Senhor quer por esse lado, né? Tá bom? Então, gente, eu não queria vir aqui puxar a orelha de ninguém, reclamar com ninguém, nem fazer nada disso, até porque que o Matheus pregou aqui semana passada, né? Nós somos pequeninos, né? Mas nós temos, mesmo sendo pequenos, nós devemos se colocar na brecha, procurar entender, procurar resgatar. Porque, como ministrei na passagem, última vez que eu ministrei, que Pedro ele foi chamado para pescar almas, vamos se colocar na brecha, vamos resgatar essas almas que se encontram nas cavernas, essas almas que se encontram desanimadas, que se encontram perdidas ali, aprisionadas em si mesmas. Vamos ir de encontro a elas, ver o que ela está necessitando, porque nós não somos nada, mas vamos lá levar o amor de Deus, vamos levar a palavra de Deus, um abraço, vamos ler esse salmo aqui de Davi, que Davi fez quando ele estava lá na caverna. Vamos tentar fazer com que eles voltem. O fim do mundo está aí, gente. Deus está à porta, a gente tem falado, a gente tem pregado. E não vamos pagar o preço porque eu tive a chance de ir e não ter ido.
Vamos escutar de Deus, afastar-nos de mim, pois eu não te conheço, por orgulho, por achar que a pessoa está do jeito que está, porque ela quer. Vamos se humilhar diante de Deus, juntamente com eles. Vamos ter um coração quebrantado, voltado para o Evangelho verdadeiramente. Eu admiro muito os nossos pastores. E toda vez que eu falo do nosso Evangelho aqui, da nossa igreja, eu sempre falo que os nossos pastores, eles são humildes. E a humildade deles é o que cativa a gente. E se nós formos cativados pela humildade deles, nós, por sermos filhos deles espirituais, se nós tivermos um pouquinho da humildade que eles têm, será que a gente não vai conseguir captar um pouquinho de gente onde quer que a gente esteja? Porque terça, quinta e domingo, nós todos estamos reunidos aqui. Mas de segunda a segunda, durante o dia, cada um de nós está num lugar. Será que a gente não consegue trazer uma pessoa sequer do nosso convívio, do nosso dia a dia? Será que a gente não consegue fazer um convite e falar assim, hoje vai ter um culto lá na igreja? Está convidado, vamos lá adorar o Deus juntamente comigo. Será que através disso, da gente começar a evangelizar isso, onde quer que a gente esteja, a gente não vai conseguir trazer pessoas aqui para dentro dessa igreja? Será que a gente não vai conseguir fazer com que pessoas lá de fora reconheçam que nós temos um Deus que tirou Davi da caverna, que nos tirou de nossa caverna, que nos colocou de pé para que nós estivéssemos aqui hoje? Porque aqui nós estamos contando a história de Davi, mas eu creio que o Marcos ele tem uma história, eu tenho uma história, a Renata tem uma história, a Thalita tem uma história, o Matheus tem uma história, a Norma ela tem uma história. Será que através da nossa história com Deus, nós não conseguimos evangelizar uma pessoa lá fora? Muitas das vezes a gente olha, e eu mesmo falava isso, falava, meu Deus, eu li a Bíblia assim, eu não consigo entender, como que eu vou falar dessa história para alguém? Se você se pergunta isso hoje, lembra que você tem uma história, lembra que um dia Deus te tirou de um lugar e te colocou de pé hoje para que você esteja aqui nessa noite. Mesmo que na sua pouca fé, você tão cansado, depois de um dia de trabalho, você se colocou na brecha e Deus falou, não, eu vou para a igreja, eu vou buscar mesmo assim. E, meu Deus, e é isso, meus irmãos. Eu não queria ter levado para esse lado, eu confesso. Eu anotei algumas coisas aqui, eu conversei com a Verônica em casa. Quando os louvores foram cantados aqui nesta noite, eu até anotei aqui, porque eu falei, não, eu vou levar para esse lado. Mas eu quis conduzir para esse. Então eu creio que é isso que eles tinham para falar para vocês. Era isso que eles tinham para falar para mim, porque eu aprendi que a palavra é uma espada de dois gumes. Antes dela cortar na igreja, ela corta porque ela está pregando. Então, é isso que eu tinha para falar, é isso que eu tinha para dizer. Eu peço que vocês curvam a cabeça, para que eu tenha fazer uma oração. Senhor Jesus e Pai, Deus, eu acabei de passar para a tua igreja aquilo que o Senhor colocou no teu coração, aquilo que o Senhor me conduziu, Jesus, para passar para a tua igreja, Pai. Deus, eu peço que o Senhor nesta hora, assim como o Senhor foi ali, Senhor Deus, e ouviu, Senhor Deus, o clamor de Davi, que o Senhor possa ouvir o meu clamor aqui nesta hora, Pai. Vai de encontro, ó Deus, Pai, aquelas pessoas, Senhor Deus, que se encontram desanimadas, Jesus, sem força, Jesus, para vir para a tua casa, Pai. Senhor Deus, nos envia, Senhor Deus, Pai, coloque, Senhor Deus, essas pessoas em nossos pensamentos, Senhor Deus, para que nós possamos lembrar delas, Senhor Deus, e possamos, Senhor Deus, de encontro, Senhor Deus, buscar a elas, Senhor Deus, para que elas retornem, Jesus, para a sua casa, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ser canal de bênção, Senhor Deus, onde quer que colocarmos, Senhor Deus, os nossos pés, Jesus. A tua palavra, Deus, ela nos ensina, Senhor Deus, que nós somos o sal da terra, Pai, da luz do mundo, Pai. E que onde, Senhor Deus, nós colocamos os nossos pés, Senhor Deus, algo diferente acontece, Senhor Deus, pois carregamos o teu brilho, Pai. Então que as pessoas possam ver, Pai, o teu brilho, Senhor Deus, através de nós, Jesus. Que nós possamos, Senhor Deus, ser conduzidos, Senhor Deus, pelo teu Espírito, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, enviar pessoas, Senhor Deus, precisando, Senhor Deus, ouvir, Pai, uma palavra, Senhor Deus, algo que o Senhor tem para dizer para elas, Pai, que o Senhor possa nos usar, Jesus.
Pai, sem Ti não somos nada, Deus. E queremos, Senhor Deus, a cada dia mais, Senhor Deus, caminhar, Senhor Deus, no Teu Evangelho, Senhor Deus, até que o Senhor venha, Pai, para nos buscar, Jesus. Senhor Deus, eu sou grato a Ti, Jesus, pelo privilégio, Senhor Deus, de estar aqui nesta noite, ó Pai, de poder, Senhor Deus, trazer essa mensagem que o Senhor enviou, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor não ter desistido de mim, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter me buscado, Senhor Deus, de onde eu estava, Senhor Deus, e ter me colocado onde eu estou, Jesus. Sou grato a Ti, Jesus, pela vida, Senhor Deus, dos meus pastores, Senhor Deus, dos meus irmãos, Senhor Deus, ó Pai. Sou grato a Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer ainda neste lugar, ó Pai. Senhor Deus, fica conosco, Jesus, seja presente, ó Pai, em todos os cultos, Senhor Deus, em todos os dias de nossas vidas, Senhor Pai. Não permita, Senhor Deus, que o nosso medo, Senhor Deus, o nosso, Senhor Deus, fracasso, Senhor Deus, o medo de fracassar, Senhor Deus, seja maior, Senhor Deus, que a tua vontade, Senhor Deus, de Te servir, ó Pai. Senhor Deus, continua, Senhor